A gente já começa destacando um assunto, reforma tributária, pessoal. Hoje teve uma reunião com o relator da reforma tributária, o deputado Agnaldo Ribeiro, e ele afirmou que nessa reunião com líderes que teve hoje com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ela ficou muito restrita a um debate conceitual de uma proposta, isso mesmo, né? Uma reforma que impacte positivamente na nossa economia, essa tem sido a ideia, simplificando impostos e reduzindo obrigações obrigações acessórias, né, que hoje tem um custo para as empresas, foi o que disse o Agnaldo Ribeiro ao final desse encontro com o Fernando Haddad. Tem apuração de bastidor sobre esse assunto, a gente vai trazer já já a reportagem que está lá no nosso site, pessoal, dessa reunião que aconteceu e terminou agora há pouco. O Wilson Lima vai se juntar a esse time aqui para trazer informação de bastidor, junto com ele também está o Graeb, né? O Carlos Graeb também trazendo apuração para a gente, trazendo análise hoje no Papo Antagonista. Wilson, já chega junto aí, a gente atrasou um pouquinho hoje, porque o Wilson estava trazendo apuração, não é isso, Wilson? Por isso que ele está aí, ó, todo de paletó, gravata, todo engravatado, o homem está hoje no Papo Antagonista. Boa noite, Wilson, seja muito bem-vindo. Conta pra gente aí o que você tem de apuração sobre essa reforma tributária. Vem dois impostos aí que devem vir, né? Dois IVAs, né? Um estadual e outro federal. Conta tudo pra gente, Wilson. Boa noite, Kenzo. Boa noite, Graeb. Boa noite para você que nos acompanha aqui no nosso chat. Boa noite para todo mundo. É isso, Kenzo. E, enfim, desculpa o atraso, porque só para você entender, você que está nos acompanhando nesse momento, a gente atrasou porque eu estava trocando figurinha com o Kenzo. Porque antes do programa a gente monta o que a gente chama de escalada, né? Então a gente precisava bater a figurinha, né? Porque senão, enfim, senão o Kenzo, coitado, ia ficar perdido no bonde da história. Mas vamos lá, sem enrolação. Basicamente é o seguinte, a reforma tributária ela vai ter como base duas PECs, a PEC 045 e a PEC 110. Mas a ideia é que no texto, no substitutivo do Agnaldo Ribeiro, que é o relator da reforma tributária, seja estabelecido dois IVAs, né, dois tipos de IVA, né, que é o chamado imposto de valor agregado. Né? A ideia é o seguinte, você pegar todos os impostos e transformar em um imposto único. Pois bem, para não criar um problema federativo, né? Por quê? Porque você não pode criar um imposto federal que suplante os impostos estaduais e que você também não tire a autonomia dos estados. Para evitar esse problema, a comissão especial já trabalha com a possibilidade de criar dois IVAs. Um IVA de caráter federal, para embutir todos os impostos federais, como CID, COFINS, etc., e um IVA de caráter estadual, para embutir, por exemplo, ICMS e outras cobranças locais. Então, assim, com isso, a comissão especial ela pretende aí minorar os impactos dessa transformação tributária. Aí tem outro gargalo que a comissão já começa a discutir, que é a questão do prazo. A expectativa inicial era que a transição da reforma tributária fosse uma transição de 5 anos, mas já tem gente no comitê, no grupo de trabalho, defendendo uma transição de até 10 anos, para você minorar os impactos. Porque qual é o grande problema da reforma tributária? É que no primeiro momento, alguns estados e municípios vão perder em arrecadação, só que eles vão ganhar um pouco mais lá na frente. Então, a ideia de você fazer uma transição mais longa é que você crie um impacto, tenha um impacto menor nessa transição. Outra coisa, que já é um sentimento do grupo de trabalho, conversando com o Agnaldo Ribeiro, ele me disse, Wilson, é fato que nessa reforma tributária, alguns setores vão perder, né, no primeiro momento, mas eles vão ganhar em um segundo momento, assim como alguns estados. O grande problema desse texto agora da reforma tributária diz respeito à Zona Franca de Manaus, né, que existe um lobby forte da bancada do Amazonas para se manter esse incentivo fiscal. Ele deve ter uma modulação, ele não deve ser mantido. A ideia é você ter uma modulação do incentivo fiscal da Zona Franca de Manaus, para que, em um segundo momento, esse incentivo possa ser recomposto. E outro detalhe, nesse modelo de reforma tributária, o grupo já imagina que vai ter dois tipos de transições distintas.
uma transição para os estados, tá? E uma transição para os consumidores, para que o consumidor final, para que o cidadão, ele sinta menos essa revolução dos impostos. E ainda na conversa com o Aguinaldo Ribeiro, eu perguntei para ele sobre a questão do prazo, eu perguntei, o relator, o seguinte, maio tá bem aí, né? Hoje são 7 de março, hoje o grupo de trabalho teve, na prática, a sua segunda reunião de trabalho. Dá tempo de levar esse texto para plenário em maio? Ele falou, Wilson, olha, temos essa missão, e eu acho que dá tempo. E aí ele me deu uma risadinha ali, do tipo, olha, vai dar tempo. Ele não quis falar, ô Kenzo, mas o que eu senti dele foi o seguinte, olha, vai dar tempo, é só o governo federal não ficar inventando coisa, né? Porque hoje, é, porque hoje o Luiz Marinho já implementou uma ideia de se instituir uma desoneração de folha de pagamento, mas precisa discutir com o grupo da reforma tributária, o governo federal toda hora tem uma ideia, já se falou de cashback na semana passada, mas o cashback não está no texto, assim, toda hora o Planalto dá uma ideia diferente, e eu senti hoje que o Aguinaldo falou, olha, vai dar tempo, é só não inventarem muito. E outra coisa, só para a gente encerrar, tem umas duas propostas no Congresso que são alvo de lobby para que elas sejam incorporadas ao texto da reforma tributária, que é a PEC 07, que é do Príncipe, o Luiz Felipe de Orlando e Bragança, e também a PEC 046 do Oriovisto Guimarães, que é senador. Essas duas não devem ser incorporadas no texto, deve ser utilizada ali uma ou outra ideia pontual, mas o Aguinaldo me falou que o texto base vai ser realmente as PECs. A PEC 110 e a PEC 046, que é a PEC, que são as PECs originárias. Eu acho que é isso, Kenzo. Boa, Wilson, obrigado pela apuração. Importante a gente ter uma leitura um pouco mais clara, tentando entender ainda de como vem essa reforma tributária, né? A gente tem visto isso, essas articulações e essas negociações, como elas estão sendo costuradas agora em relação a essa questão da reforma tributária. Fato é que as pessoas ainda estão falando muito, né? E estão questionando-se muito, porque isso, é claro, vai doer muitas vezes no bolso do contribuinte, e é por isso que eu chamo aqui já um pouco do nosso bate-papo aqui, do nosso chat, né? O Valteci fala que reforma tributária lembra Silvio Santos, só acredito vendo. Muita gente questionando e falando sobre essa questão do aumento dos impostos, né? O Ademir fala, a reforma tributária tem que baixar os impostos que nós pagamos. Carlos Graeb, quero muito te ouvir sobre essa situação e sobre essa leitura que você tem agora em relação a essa proposta que pode se desenhar, né, de acordo com a apuração do Wilson, trazendo essa apuração para a gente de 2 IVAs aí que devem se desenhar, um IVA federal e um IVA estadual sobre essa reforma tributária. Então, Graeb, boa noite, bem-vindo. Salve. Olha, o ceticismo aí do nosso espectador, que ele só acredita vendo, faz todo sentido, porque há décadas se fala em reforma tributária e é uma coisa que não consegue ser feita, porque a Constituição criou essa autonomia de municípios, estados e União para estabelecer as suas alíquotas de imposto. Isso instituiu uma lógica de cada um por si, no Brasil, guerra tributária, né? Estado querendo atrair investimento, baixando a alíquota para lá e para cá, uma complexidade gigantesca, interesses que não se encontram jamais, e, enfim, realmente, faz muito tempo que se fala nisso e ela nunca se concretizou. Reforma de IVA dual. Quantos países existem no mundo que adotam esse modelo? 2. Canadá e Índia. Tá? Se o Brasil conseguir implementar essa reforma, nós vamos nos juntar a essa dupla. Haverá uma trinca de países com IVA dual. Todos os outros países do mundo adotam um IVA único. Os impostos municipais, estaduais e federais que incidem sobre o consumo são um só, de valor agregado, certo?
e que é cobrado no destino. Então, se o bem é produzido aqui em São Paulo e ele é consumido na Amazônia, o imposto é cobrado pelo Amazonas. E vice-versa. Se o bem é produzido no Amazonas e é consumido aqui em São Paulo, o imposto é cobrado aqui em São Paulo. E é por isso que o pessoal da Zona Franca não gosta dessa ideia. Porque quando você cobra imposto de consumo no destino, é óbvio, tem muito mais consumidor no Sudeste, no Sul, no Nordeste, do que lá no Norte. Então, a tendência é que a receita daqueles estados caia muito e, mesmo com subsídio, acaba dando meleca para eles. Né? Bom, parei. Então, a gente está tentando entrar para esse clube, que não é o clube da melhor prática. A melhor prática é um IVA só. A gente está tentando entrar para o clube da prática possível. Vamos ver o que dá. Né? Porque os estados não querem abrir mão, né? Sobretudo os estados, mas os municípios também. Né? Os municípios também têm uma fonte de receita importantíssima no ISS, Imposto sobre Serviços. Esse imposto também desaparece. Ele também acaba se fundindo ao ICMS, que é estadual. Né? Então, assim, a gente vai passar de uma situação em que cada ente tem o seu imposto de estimação para uma situação em que teremos um imposto para estados e municípios e um imposto para os tributos federais. Não é. Wilson, você acha que já dá pra gente... Perdão, Grebe, você quer concluir? Desculpa. Enfim, eu só quero dizer isso. Não é o ideal, longe disso. Estamos já partindo, digamos assim, de uma derrota. Estamos indo para o que é possível. Tá bom, é melhor do que nada. E a ideia do IVA dual, também é preciso dizer, não é que ela surgiu agora. Né? O Paulo Guedes já estava falando em IVA dual no governo Bolsonaro. O relatório sobre reforma tributária, que foi feito em 2021 pelo Roberto Rodrigues, falava em IVA dual. Ou seja, é uma ideia que está sendo cozinhada aí há um bom tempo. É aquela coisa do se não tem tu, vai tu mesmo, né? Se não tem o Ivão, vamos com os dois Ivinhas. E isso está sendo cozinhado, já existe um consenso no Congresso, é por isso até que eles estão falando, gente, não vamos pôr mais novidade nessa história, não me venha falar em desoneração junto com o IVA, as duas coisas não têm nada a ver. Vamos focar naquilo que parece que finalmente, depois de décadas, chegamos a alguma espécie de consenso. Então é isso. É bom que aconteça. Não é o ideal, mas vai ser um passo adiante. Você avalia assim também, Wilson? Não, eu também avalio assim, Kenzo. Eu acho que... E na conversa que eu tive hoje com o Agnaldo, foi uma conversa relativamente rápida, mas foi produtiva. Ele deixou muito claro que o problema da reforma tributária não é a boa intenção, mas como é que a Câmara vai trabalhar um texto que ele seja minimamente degustável, digamos assim, para que ele passe no plenário da Câmara. E tem um detalhe, é bom lembrar que a gente está falando de uma reforma de caráter constitucional, ou seja, ela precisa de 308 votos na Câmara e precisa passar também pelo Senado, em 2 votações na Câmara e 2 votações no Senado. Então, não é um processo fácil, realmente não é um processo fácil. E o que se fala na Câmara, Kenzo, é o seguinte, é que o Agnaldo quer entregar um texto possível, né? O Lira tem endossado, tem feito todo um trabalho de articulação para que esse texto de fato seja aprovado e joga essa bomba para o Senado, né? E aí que a gente vai tentar entender como é que vai ser essa correlação de forças, né? Porque existe uma disputa tácita entre Câmara e Senado em qualquer projeto de lei. Todo mundo quer ser o pai da criança, né? Sim. E aí, o projeto da reforma sai da Câmara, vai para o Senado, e aí vai ter aquele novo estica e puxa, principalmente no que se refere à perda dos estados, porque no Senado os estados têm uma maior influência do que na Câmara a influência é maior dos municípios. Então, assim, como bem disse aqui um espectador aqui da gente,
Eu só acredito vendo, porque não vai ser uma batalha fácil, não vai ser um processo fácil. E tem mais uma questão que eu levanto para vocês, que é a seguinte: o Senado não está sendo convidado a endossar esse texto da Câmara, tá? Apesar de juntar as propostas, uma do Senado e uma da Câmara, mas esse grupo de trabalho não tem integrantes do Senado, não é uma comissão mista. Então você não tem o Senado ajudando a elaborar essa proposta, entendeu, Kenzo? Então isso pode criar um problema um pouco mais para frente. E só para fechar o ciclo de informações aqui sobre a reforma, hoje teve uma reunião lá na Câmara em que foram analisados 15 requerimentos, né, de trabalho, né, do grupo da reforma tributária. E entre os requerimentos estão pedido de seminário, então, ou seja, vai ter um seminário da reforma tributária em Goiás, vai ter um Ceará, vai ter uma audiência pública com integrantes da Confederação Nacional dos Municípios, da Frente Nacional de Prefeitos, né, para discutir a questão, né, da perda de impostos dos municípios, né? Aqui também tem eles também vão fazer uma mesa redonda em Manaus para discutir a questão da Zona Franca. São Paulo também vai ter um momento de discussão. E basicamente esses são os requerimentos mais importantes. E também vão ter uma audiência pública para discutir esse texto com integrantes de várias entidades, né, como a Associação de Empresas de Tecnologia de Informação, Confederação Nacional do Comércio, Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, Confederação das Associações Comerciais, Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção, ou seja, todo mundo vai ser ouvido. O que vai sair daí, Kenzo, ainda é um mistério. Temos aí, como eu falei agora há pouco, algumas diretrizes, mas ainda vai ter muito estica-puxa, até você ter um texto minimamente em condições de ser aprovado pelo plenário da Câmara, Kenzo. Wilson, quero trazer rapidinho, Grebe, só para eu não perder o fio da meada aqui, você já vai fazer esse arremate, dessa participação aqui dos nossos espectadores no chat do programa aqui no YouTube. A Márcia Brunetti fala aqui, boa noite, e ela fala que essa reforma continua a ser discutida como se não tivesse fim. O Jorge faz uma crítica aqui, falando que a gente não consegue analisar com mais profundidade um assunto muito sério. Mas, Jorge, é importante a gente lembrar, o texto ainda não está pronto, a gente está aqui adiantando para vocês apurações de bastidores que o Wilson trouxe sobre isso, de que forma que vem essa reforma tributária. O texto ainda não foi aprovado para a gente poder fazer uma análise mais aprofundada e nem apresentado também, eles ainda estão em discussão. E é por isso que a gente está trazendo aqui algumas informações de bastidores de como é que vem, por exemplo, esses impostos. Tem imposto, o Wilson trouxe essa apuração para a gente, e a gente está detalhando e fazendo um desenho, um caminho que pode seguir de que forma que essa tributação ela deve acontecer, né? Com a criação de dois IVAs, foi o que o Wilson apurou, de um IVA estadual e um IVA federal. E é por isso que a gente não consegue ainda fazer uma análise mais aprofundada sobre esse assunto, porque a gente ainda está pegando essas informações de um texto que ainda não está pronto e não foi aprovado, tá certo? Pois não, Graeb, você quer fazer um arremate? Pode seguir daí. Então, quero fazer uma observação, né? Em tudo que já se falou até hoje sobre a instituição desse IVA, o efeito sobre a carga tributária deve ser nulo. Não deve aumentar nem diminuir a carga tributária, tá? Então, no final, não devemos pagar menos impostos. A vantagem da criação desse tipo de mecanismo tributário é uma simplificação brutal, né? As empresas vão gastar muito menos tempo com equipes e muito menos dinheiro com equipes gigantes que ficam só cuidando de litigioso tributário e de entender as regras que todo dia são editadas pelos estados e tralala. Então, é um efeito de simplificação que deve ser muito importante, mas não um efeito sobre a carga tributária, tá? Isso é importante a gente dizer. Não virá, tá? Isso é certo já. E outra coisa importante de observar é o seguinte: o Wilson disse, já tem aqui a turma da Zona Franca querendo manter benefício fiscal. E daí vai ter esse monte de gente, né, associações disso, daquilo e daquilo outro,
tentando entender e botar a sua azeitona nessa empada. Se começarem a criar um monte de exceções e de casos extraordinários e de regimes especiais, já era, não faz, esquece, tá? Abandona, não precisa fazer reforma se for para ficar cedendo para todos os pedidos especiais. Ou é 2 impostos para simplificar, sem regimes especiais, ou então deixa para lá, fala que o Brasil é incapaz mesmo de fazer uma porcaria de reforma tributária, né? E deixa para a próxima geração, tá? Porque não pode ter regime especial. Não pode ter regime especial. Não é para encher de benefícios esse negócio. É para simplificar o regime tributário brasileiro. Voltando àquilo que eu comecei a falar, que eu falei logo no comecinho, só tem 2, Índia e Canadá. O Canadá é um país que tem francês e inglês no meio. O Quebec nunca aderiu ao IVA, porque acha que é um país dentro do país, tal. A Índia tem muçulmano, tem um monte de etnias diferentes, tem casta, o caramba. São países muito mais complexos do que o Brasil, né? O Brasil não tem nada disso. O Brasil é um país que tem estados, tal. Não devia ser tão difícil assim fazer uma porcaria de uma reforma tributária. Não conseguem, porque ninguém abre mão de nada nunca, né? Mesmo que o benefício não seja tão distante quanto o do IVA deve ser. Não vai ser um benefício que vai ser aferido daqui a 30 anos. É um benefício para daqui a 5 anos. Então, olha, se for para abrir as pernas, não faça. Esqueça, tá? Congresso e Senado, deixa para lá.